Olá, tudo bem com você? O texto para nossa reflexão de hoje é Lucas capítulo 14. E neste capítulo encontramos logo de início mais uma cura de Jesus relatada no dia de sábado. E nos dá a impressão de que Lucas, o autor deste livro, estava realmente querendo ensinar a forma correta de se guardar o sábado e denunciar a hipocrisia dos líderes judaicos que transformaram esse dia, o quarto mandamento, num fardo, em algo legalista. Jesus, nesse dia, então, cura mais uma pessoa, um hidrópico, ou seja, alguém que tinha um inchaço no corpo por causa de excesso de fluidos. E então, quando vê que aqueles líderes ficaram indignados com a atitude dele, ele então pergunta: é ou não lícito curar no sábado? E responde já comparando: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A resposta era óbvia. E muitas pessoas naquele tempo estavam então tratando melhor os animais do que um ser humano que precisava de libertação e de cura. Mais uma vez fica evidente que curar, fazer o bem, praticar atos de misericórdia está plenamente de acordo com o sentido, o espírito do sábado. Em seguida, Jesus fala sobre humildade, diz que não devemos procurar os primeiros lugares, mas realmente procurar ser humildes e dar preferência a outras pessoas. Ele diz que todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E aqui ele vai totalmente contra a cultura, inclusive a cultura grega, que não aceitava muito bem essa ideia de humildade. E ele fala então que não devemos buscar recompensas terrestres, recompensas humanas, e diz que a nossa recompensa nós receberemos realmente na ressurreição dos justos. E aqui fica mais uma vez claro que ninguém é recompensado imediatamente após a morte, como ensinam algumas ideias não bíblicas. A recompensa, como outros livros mais, como Apocalipse, por exemplo, confirmam, ela é recebida por ocasião da volta de Cristo, quando ele vem trazer o galardão, ou seja, a recompensa. Somente na ressurreição dos justos, algo que vai acontecer na volta de Jesus, é que a recompensa final será dada, ou seja, a vida eterna, a coroa da vida. Depois aqui vem a parábola da grande ceia, e mais uma vez fica evidente que o objetivo de Jesus foi mostrar que aqueles que eram os destinatários de sua mensagem, ou seja, o povo judeu daquele tempo, não aceitaram a mensagem e rejeitaram o convite do anfitrião aqui da festa. É dito que ele organizou uma grande festa e convidou então essas pessoas. E elas começaram a dar desculpas. Um disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-las. Outro ainda disse: casei-me e por isso não posso ir à festa. Então aquele senhor ficou indignado com a recusa daquelas pessoas e disse ao servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade. Depois disse ainda: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar na festa. Esse obriga aqui, a palavra original grega, não tem esse sentido de obrigar, porque ninguém é obrigado realmente a aceitar a festa ou o convite para a vida eterna. No grego, a palavra significa mais persuadir. Vai pelos caminhos, vai pelos atalhos, vai pelas cidades e fazendas, em todos os lugares, e persuade as pessoas a fazer parte do reino eterno, a aceitar a salvação em Cristo. Esse é o sentido dessa parábola e dessa passagem aqui do verso 23 em específico. Essa é a missão também dos servos de Deus, aqui representados pelo servo que sai convidando a todos. Já que o povo judeu estava rejeitando o grande convite, a honra de aceitar a vida eterna em Cristo, ele agora estava já anunciando a pregação para todo mundo, para os gentios, para os chamados pagãos, salvação universal para todo aquele que aceitasse realmente o convite de entrar para a festa que representa claramente a volta de Cristo e a vida eterna. Depois Jesus diz algo aqui no verso 26 que espanta algumas pessoas. Ele diz: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e sua mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Como assim, aborrecer pai e mãe? Quer dizer que servir a Jesus implica aborrecer os pais, aborrecer os parentes? Não necessariamente. O texto correlato em Mateus capítulo 10, 37, fala em amar menos. Era muito comum naquele tempo, nos tempos bíblicos, usar de hipérboles, ou seja, alguns exageros literários, a fim de enfatizar uma ideia, um conceito, uma doutrina. E aqui nesse caso, Jesus está dizendo o seguinte: quem quiser vir a mim e não amar menos o pai, a mãe, os filhos e qualquer outra pessoa, não pode ser meu discípulo. Na verdade, aqui
Embora alguns achem que parece que Jesus está sendo uma espécie de ciumento, alguém que exige amor em primeiro lugar, não é verdade isso, porque quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, Ele que é amor nos dá esse amor. Então aqueles que amam a Deus em primeiro lugar e em segundo lugar, digamos assim, amam as demais pessoas, na verdade vão amar muito mais essas pessoas do que aqueles que não amam a Deus em primeiro lugar. Por quê? Repito, Deus é a fonte do amor. Quando nós mantemos comunhão com Ele e o amamos acima de tudo, esse amor dele flui para nós, ele impregna a nossa vida e assim nós poderemos amar realmente as pessoas como devem ser amadas. Então isso aqui é puramente lógico. Amar a Deus primeiramente e depois todo o resto, todas as pessoas, mesmo que sejam nossos mais chegados. Porque, repito, e é bom que fique claro, amando a Deus antes, em primeiro lugar, acima de tudo, amaremos muito mais as outras pessoas do que se nós não amássemos a Deus em primeiro lugar. E no verso 33 ele diz: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mais uma vez, aqui a ênfase em amar a Deus, amar a Jesus acima de todas as demais coisas e, diferentemente daqueles que rejeitaram o convite para a festa, não usar de desculpas, não colocar coisas acima de Deus, nem antes do reino dele. Isso é muito importante. E o capítulo termina falando sobre o sal. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, sem gosto, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, para uma pilha de escombros, né? Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Interessante que em outras ocasiões Jesus falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo e devemos agir assim, influenciando as pessoas. Mas se o nosso sal perder o sabor, para que serve mesmo? Então, é importante que nós mantenhamos realmente nossa união com Cristo, a fim de que nossa vida tenha sabor, tenha, como diz outro texto, perfume, seja influenciadora, faça diferença na sociedade, na família, onde quer que nós estejamos. Se nós seguirmos os conselhos dados neste capítulo, os conselhos de guardar a lei pelo motivo certo, por amor a Deus e ao semelhante, o conselho de nós buscarmos a humildade, não os primeiros lugares, o conselho também de agir como Jesus. Jesus frequentava, comia na casa de pobres, pecadores, de fariseus importantes, de ricos, ou seja, não fazia acepção de pessoas. Então, se nós agirmos como Jesus, se nós aceitarmos o seu convite para a grande festa, se nós agirmos de forma abnegada e amarmos a Deus de todo o coração, acima de todas as coisas, nós seremos o sal que vai salgar a terra, o sal que vai influenciar e preservar esse mundo, o sal que trará sabor à nossa vida, à vida da nossa família e à vida das pessoas com quem entrarmos em contato. Que Deus realmente abençoe a sua vida e que você seja sal da terra, uma pessoa cuja vida realmente seja conservadora, seja influenciadora e manifeste os frutos de um verdadeiro cristianismo aonde quer que você for. Eu sou o pastor Michelson Borges, tenho tido o prazer, a alegria de abrir a Carta de Deus todos os dias com você, extraindo dela lições importantes para a nossa vida e pedindo a Deus que nos ajude a colocar em prática para sermos verdadeiros cristãos. Desejo a você um dia muito abençoado na companhia de Jesus.